Boa noite, bem-vindo, hein, meu? Cara, é um privilégio fazer parte dessa live que já virou uma celebridade no mundo do Instagram. No mínimo, um amigo meu falou para mim, mandou uma mensagem hoje, falou assim, ó, se tem audiência ou se não tem, eu não sei. Agora, uma coisa eu sei, você vai entrar pro Guinness, bicho. É, 100 lives seguidas, você entrou pro Guinness. olha, você está melhor do que o Jô Soares no auge da carreira. Não é brincadeira, não, viu? Você está bem, Patrícia está bem, as meninas. Bem, graças a Deus, tá tudo jóia, cara, tá Que tudo coisa bem. boa. Ontem eu peguei assim uma lasquinha da live com teu pai, fantástica Ah, ontem. Seu meu pai, pai, seu pai é um fenômeno. ele é, cara. Ele é como o teu, é como o É, teu. Não tem. são, Eles são são da aqueles mesma caras. geração. É isso. Eles são aqueles caras que são únicos. Nasce e É, demora mais 100 anos para ter um cara igual. exato. É. Não, e eu, cara, e eu todo emocionado, todo choroso, né? Ele passou um momento difícil de saúde e Eu me tal. lembro, eu me E eu lembro. imaginei uma live até mais assim e tal. Cara, ele tá mais forte que eu, dando risada, tirando sarro. Ele falou para mim, o meu diagnóstico, sabe? Eu quase morri do coração, cara. Filho médico, Ah, sabendo todos os riscos e tal. Aí ele olhou para mim aqui e falou assim: meu problema, sabe qual que é meu diagnóstico? É DNA. Eu fiquei olhando, que DNA, pai? É, data de nascimento antiga. eu acho que ele é 2 anos mais velho que meu pai, né? Seu pai está com 76. 77. Fez agora, É, 77. Seu meu pai pai tá com faz quanto? 75. Meu pai faz 75 em outubro. Ah, eles são a mesma geração. Então você É, conhece bem. Você bem, conhece bem. Touro brabo e tal, para segurar não é exatamente. fácil. É. Bom, deixa Que eu te coisa. apresentar. Vou te apresentar em forma de história, tá? Aqui eu não apresento com muita formalidade, a ideia é apresentar em forma de história, para daí a gente conversar também sobre a tua história. Bora lá. Gente, para quem não conhece, vou falar um pouco da vida dele. Ao criar o slogan Um Lugar de Novos Começos, ele sabia bem o que ele estava falando. E por experiência própria, recomeçar é algo que ele faz desde pequeno. Aos 8 anos de idade, ele deixa a cidade de Belo Horizonte, onde ele havia ido morar, com 2 anos. A mudança não foi apenas de cidade, mas de estado. E lá estava o garoto, se adaptando à nova casa, ao novo bairro e aos novos amigos em Barão Geraldo, distrito de Campinas. Aí, aos 22 anos, ele se muda de novo. E agora não é apenas de estado, mas de país. Vai estudar em San Diego, nos Estados Unidos. Foi um período mais difícil para quem arranhava no inglês e estava longe de casa e dos amigos. Não à toa, sempre que a saudade apertava, ele ia para o banho e chorava debaixo do chuveiro. Se alguém perguntasse sobre os olhos vermelhos, ele logo dizia que tinha entrado shampoo nos olhos. Depois de um tempo fora, ele retorna ao Brasil, mas aos 26 anos, ele muda de novo para os Estados Unidos com o desafio de levantar uma igreja em Nova York. Esse foi o primeiro de outros grandes desafios e recomeços que o pastor Flávio Valvassoura, da Igreja do Nazareno Central de Campinas, teve pela frente. E é com ele que a gente conversa agora para ouvir suas incríveis histórias. Boa noite, meu queridíssimo amigo, irmão, parceiro, enfim, prazer enorme poder te receber aqui, que, no fundo, foi o que nos restou nessa pandemia, né, velho? Os encontros virtuais. É verdade, Johnny. Olha, privilégio imenso poder estar aqui com você. Eu sou um fã, um admirador da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, da maneira tão comprometida como você vive o seu chamado. Porque tem pessoas que acham que chamado está ligado apenas ao contexto do ministério na igreja local. Mas todos nós fomos chamados para alguma coisa. E a plenitude da nossa vida é quando nós cumprimos cabalmente o nosso chamado, independente de onde nós estivermos o desenvolvendo. E você é uma dessas pessoas que aonde você tem estado, você tem deixado marcas de Cristo profundas e muito transformadoras. É um privilégio estar aqui com você. Obrigado, viu, mano? Obrigado.
Bom, eu estava falando da tua história e eu queria começar com você do ponto que eu parei. Sua chegada em Nova York é para seguir à frente de uma igreja em crise. Sim. É fato que você fez essa igreja nascer na carne? Na carne. Essa é uma história fantástica, Júnior, porque quando eu cheguei em Nova York, a comunidade brasileira sempre foi muito expressiva naquela região dos Estados Unidos. Tanto no Nova York como Boston, nós temos um querido amigo em comum, que é o Manuel, faz um trabalho fantástico em Framingham, que tem uma comunidade enorme de brasileiros. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, ali na região da Grande Nova York, no condado de Westchester, e a igreja fica até hoje numa cidadezinha chamada New Rochelle. Aliás, olha que coisa interessante, foi onde nasceu o surto que criou a confusão toda do contágio da Covid-19, foi em New Rochelle. Não sabia. Lembra daquela história de uma sinagoga judaica, de onde espalhou o vírus ali por toda Manhattan e tudo? Foi nessa cidade, New Rochelle. Foi ali. Não sabia disso. Não me lembrava desse fato e não sabia disso. Foi bem ali, na cidade onde a igreja nasceu. Quando eu cheguei, a igreja havia passado por um momento muito difícil, de uma transição complicada. E eu cheguei, tinha 5, 6 pessoas na igreja. Eram poucas pessoas. E eu cheguei com a cabeça de um menino. Eu tinha 25 para 26 anos, Júnior. Eu não sei quem... Loucura de você assumir um ministério num outro país. Mas eu sempre fui movido assim por desafios. E quando lá cheguei, falei, eu preciso arrumar um jeito de trazer essa brasileirada aqui para a igreja. E não tinha, como tem hoje nos Estados Unidos, açougue, padaria. Você toma Guaraná nos Estados Unidos. Eu estou falando de algo de quase 25 anos atrás. Então não tinha nada disso. Então, quando eu lá cheguei, eu comecei a pensar em estratégias para alcançar os brasileiros. Nesse período, chegou um rapaz que, no Brasil, o pai dele era dono de um açougue. E aí, nós falamos, rapaz, que saudade de comer um churrasco brasileiro. Ele disse, olha, eu sei cortar a carne, porque o americano, o corte da carne do americano é diferente. Eles cortam, no mesmo corte vem a alcatra, a picanha e a maminha. A gente não, a gente separa os cortes diferentes. Ele falou, olha, eu sei, porque meu pai açougue muitos anos, eu sei dividir picanha. Se pegar a peça toda, eu sei como fazê-lo. E, no mesmo tempo, chegou na igreja um rapaz que era dono de um desses lugares, chamado deli, né, que serve almoço e tudo mais. Ele falou, eu sei como comprar a peça da carne toda no distribuidor. Aí eu fiz um desafio, cada um deu uma oferta e cada um comprou uma peça grande de carne. E ele dividiu picanha e tudo mais, e aí me nasceu uma ideia. Eu falei, eu vou espalhar na vizinhança que vai ter um churrasco brasileiro. Grátis. Bem, 2 palavras que nenhum brasileiro resiste. Churrasco grátis. Não é? E aí eu comecei a falar, espalha a notícia. No sábado, a igreja vai doar grátis um churrasco brasileiro com picanha e tal. Bem, começou a brotar brasileiro do bueiro. Saía brasileiro de tudo quanto é lado, meu irmão. Só que aí a estratégia foi o seguinte, Júnior. Eu falei, bem, eu não posso só dar carne para esse povo. Começou a vir muita gente. Eu tenho fotos assim que eu guardo com muito carinho desse dia. E o pessoal começou a chegar e eu expliquei para a minha pequena liderança. Eu falei, olha, nós precisamos, com muita sabedoria, aproveitar essa oportunidade onde esses brasileiros estão vindo aqui para o espaço da igreja, porque a igreja não era nossa, a gente alugava uma igreja americana. E aí eu fiz o churrasco, é coisa de brasileiro. Tinha um gramado verde assim na frente da igreja, aquelas coisas bem lindas do paisagismo americano.
Eu espalhei cadeira, montei uma churrasqueira de tambor, porque não tinha nada disso lá. Espalhei na rua, os carros iam chegando, e eu disse, olha, antes do churrasco, nós vamos ter que fazer alguma coisa, vou ter que pregar o evangelho. Aí, na hora que o pessoal estava pronto, a carne assim, com o cheiro da picanha subindo, eu falei, olha, muito bem, é muito bom recebê-los aqui, só que antes de comer qualquer pedaço de carne, vocês vão ter que me ouvir. E aí a gente cantou uma música, eu preguei o evangelho, e de uma forma assim fantástica, a igreja começou a crescer. Então eu costumo dizer que é a primeira igreja que eu conheço que cresceu e multiplicou na carne. Muito bom. E aí ficou conhecida. Qual que é aquela igreja? É a igreja que dá churrasco para os brasileiros. A igreja e o pessoal começou a chegar. E graças a Deus o ministério está lá até hoje. E floresceu. Dessas 5, 6 pessoas, quando eu saí de lá, eram quase 200 pessoas, o que para um universo de uma igreja de imigrantes é extremamente expressivo. E então, aí, depois disso, você retorna mais uma vez para o Brasil. Retorno ao Brasil. Como sempre, cheio de ideias. E eu vim para assumir uma... voltar para o Brasil e que desafios aí você encara aqui? Bem, como eu já havia morado nos Estados Unidos e voltado, eu fui fazer faculdade, voltei, comecei a trabalhar secularmente, mesmo servindo na igreja, até eu completar os meus estudos no seminário aqui, até que surgiu esse desafio da igreja americana. Depois eu voltei ao Brasil porque surgiu um outro desafio. Uma igreja em Campinas, que era um antigo cinema, que foi comprado pela Igreja Central em 1985. Antes dessa febre toda de igrejas comprarem cinemas serem transformados em igreja, quer dizer, quase toda a capital do país, os cinemas que ficavam antes no centro da cidade foram desconfigurados e boa parte foram comprados por igrejas. Lá em 85, a Igreja Central comprou esse espaço, o projeto não foi muito para frente, mas aí, numa transição, a igreja precisava de um pastor jovem e inovador. E o meu nome surgiu. E aí eu aceitei o convite de vir assumir essa igreja, aqui em Campinas mesmo. E quando eu cheguei, a igreja era tão pequena que ela se reunia no hall de entrada da igreja. Era pouca gente. E a maioria de pessoas de mais idade, Júnior. Porque o pastor que foi colocado interino era um pastor idoso. Não, era bem idoso. Pastor Felício, já está com o Senhor, faleceu alguns anos atrás, que é um ícone para nós na Igreja do Nazareno. Ele era assim, aquele pastor coringa, que em qualquer caso assim extremo de perigo, ele ia e colocava a casa em ordem. Ele foi assumir o trabalho da igreja por alguns anos, mas a igreja é um reflexo do seu pastor. Claro. E aí ele começou a atrair pessoas mais velhas. Então, quando eu cheguei, era um grupo mais de senhores e senhoras que se reuniam no hall da igreja. E eu cheguei cheio de ideias, maluco, viu, Júnior? Eu tinha 28 anos, doido de pedra, completamente. Eu falei, olha, nós temos que reformular isso aqui, nós precisamos fazer uma reforma nessa igreja, porque a igreja, ela tinha uma entrada, uma porta, que parecia capela de cemitério. Aí eu falei, olha, como é que a gente prega vida com aparência de morte? Não dá muito certo isso. Falei, vamos fazer uma reforma. Com um detalhe, não tinha dinheiro. Era uma igreja pequena. Todo o saldo que tinha, isso eu estou falando em 2000, ano 2000, isso. 20 anos atrás. Eu falei, olha, eles falaram, não tem recurso. O saldo da igreja que tem é R$4.000. Falei, não, mas nós temos que reformar tudo, reformar essa entrada, eu quero fazer um negócio legal, botar um ar-condicionado e tal, porque nós precisamos revitalizar e ir para o lado de dentro da igreja. E eu, na minha impetuosidade, quase que obriguei a liderança da igreja a seguir as minhas maluquices. E com aquele discurso, que eu creio que é uma soma de fé,
e loucura. Com As duas falta coisas. de noção. Exatamente. E um pouquinho de coragem e falta de noção. E um pouquinho de irresponsabilidade também. Aí eu cheguei e falei, vamos, Deus vai nos honrar e tal. Bem, eu falei, o único jeito desse pessoal abraçar a visão é eu começar a quebrar as coisas. Aí num dia eu cheguei lá e falei, manda arrancar as portas. Eu comecei a quebrar. Quer dizer, eu gerei um desconforto na zona de conforto. Eu comecei a arrancar pedra e o tesoureiro falava assim, pastor, pelo amor de Deus, como é que nós vamos pagar essas contas? Falei, não sei, Deus vai mandar o dinheiro. Aí eu fiz, Júnior, eu tenho até hoje o projeto, olha que maluquice. Tem hora que eu fico lembrando, eu penso, eu era um irresponsável. O projeto arquitetônico da igreja, fui eu quem fez. Eu tenho a folha, numa folha desses cadernos de 10 matérias. Um dia eu sentei na plataforma da igreja com esse caderno, porque não tinha nada de laptop, iPad, não tinha nada disso, meu irmão. Era um caderno 20 anos atrás. Sim. Era um caderno, e eu peguei e, olhando para a igreja, comecei a desenhar. Nunca fiz arquitetura. Eu sempre fui uma negação em desenhar. Mas eu comecei a desenhar. Aqui vai uma parede, aqui vai fechar assim, aqui vai ter um balcão, aqui... E peguei aquele desenho, chamei um pessoal e falei, nós vamos fazer isso aqui. Aí a pessoa perguntou, quem é o projetista? Eu falei, o Espírito Santo. E aí foi que comecei a quebrar, mexer. Só que é o seguinte, quem sonha tem que estar disposto a pagar o preço do seu sonho. Sem dúvida. O dinheiro não tinha. E aí o tesoureiro desesperado, pastor, está chegando. Eu falei, olha, o nosso compromisso é em pagar as contas básicas da reforma. E ele disse assim, olha, não tem dinheiro para pagar seu salário. Eu falei, tá bom, não precisa pagar meu salário. E eu fiquei 7 meses sem receber um centavo. Falei, nós vamos fazer, o sonho é meu e nós vamos lá. Se o preço para que esse sonho aconteça é essa contribuição de eu ficar 7 meses sem receber nada, tá barato. Tá barato. Então eu comecei e foi. E aí um dia, um empresário da cidade, do ramo do futebol, a convite de alguém, foi no culto. E eu, com tudo quebrado na frente, é uma confusão. E falou, olha, tem um jovem pastor na cidade pregando, o cara é meio fora da casinha. E foi esse empresário da bola, lá, do futebol, e me ouviu falar apaixonadamente sobre reforma e tal, e que nós íamos fazer isso, e que o hall de entrada ia ficar maravilhoso, nós íamos colocar vitrais na igreja. Eu queria pôr vitrais, olha que maluquice, Júnior. Eu queria pôr vitrais simbólicos, né? Eu quero vitrais desenhados com a Santa Ceia, a multiplicação dos pães. Esse cara falou, nós não temos suficiente nem para pagar a conta de luz, esse cara tá maluco, querendo pôr vitral. Mas eu falava tão apaixonadamente dessa visão, que acabou o culto, esse senhor me procurou e disse assim, olha, o senhor fala assim, animado, né? Eu falei, eu sou animado. Ele falou assim, eu vi o senhor falando desse projeto de reforma da igreja, eu vi que começou alguma coisa. O senhor já tem os recursos? Eu falei, eu não tenho um centavo, vou dizer para ele, mas eu creio que Deus vai fazer. Ele disse assim, olha, enquanto o senhor falava, eu senti vontade de ajudar. E eu queria dar uma oferta para essa reforma. Olha isso. Aí ele falou assim, o senhor pode estar amanhã, umas 9 horas da manhã no meu escritório? Eu falei, eu durmo na porta. Se quiser, já estou indo. Se quiser, nós vamos agora. Bem, no outro dia, ele marcou às 9. 8 da manhã eu estava lá, na porta. Sem saber muito bem o que ia acontecer, Júnior. Ele não me prometeu nada, ele disse que ia ajudar. Bem, ele disse, olha, eu vou ajudar. Ele falou, eu gostei do senhor, um jovem assim, ousado, tal. Meio sem juízo, né? Eu falei, mas é assim que funciona. Deus usa as coisas loucas desse mundo. É assim que Deus faz. Sabe. Aí
ele falou, olha, eu recebi aqui de um negócio do futebol e eu queria dar uma oferta. Aí ele chamou o assessor dele lá dentro e trouxe uma quantia em volta, assim, num pacote. Eu não sabia o que era. Eu achei que era um presente. Ele falou, olha, como eu recebi, o negócio foi feito, nesse ramo aí, o pessoal foge do imposto, né, Júnior? Mano, paga em dinheiro, tá aqui, eu queria dar uma oferta. Meu irmão, eu nem peguei, agradeci, orei por ele, porque Deus o abençoasse e o pusesse cada vez mais próspero e generoso. Saí, liguei para o tesoureiro, falei, ó, você encontra comigo na igreja, porque eu recebi uma oferta aqui, mas eu não quero nem mexer. Eu quero te entregar para a gente ver o que é. Não, pastor, graças a Deus, vamos lá ver o que é. Júnior, cheguei na tesouraria, o cara começou a desenrolar o papel e tirar da sacola. O cara deu uma oferta que pagou praticamente por toda a reforma do hall da igreja. Então, quer dizer, essas maluquices. E quando eu comecei a fazer isso, foi muito bom. Tinha um ponto de ônibus na frente da igreja, Júnior, e a igreja ficava fechada. Aí eu liguei no seminário, que o seminário nosso, da denominação, a sede é aqui em Campinas. Uhum. Eu liguei para o reitor do seminário e falei assim, você me arruma um seminarista doido aí, doido. Mas o que acontece? Eu preciso de um doido. Se for normal, não vai funcionar aqui. Não vai funcionar. Eu preciso de um doido. Falei, o que é? Não, eu preciso de um seminarista que esteja disposto a eu ajudá-lo com os custos dos estudos e dar um lugar para ele morar, porque eu tinha um quarto lá na igreja, para ele me ajudar aqui, porque tem um ponto de ônibus em frente à igreja, eu quero que ele fique com uma mesa no ponto de ônibus. Foi maluco, porque a igreja era em frente. Faça o seu pedido de oração aqui. Aí o pessoal ficava no ponto de ônibus, via aquele cara sentado com um livro de oração. Mas o que eu queria? Eu queria arrumar um jeito de trazer as pessoas. E começou a dar certo. E a igreja, desse grupo que se reunia no hall da igreja, de repente, floresceu de uma tal maneira que aos domingos eu tinha que mandar colocar cadeira no corredor, porque não cabia mais gente. E Deus foi honrando, Deus foi fazendo. E é assim que sempre foi, viu, Júnior? Tem muita gente que tá vendo a gente aqui, que está participando dessa live, e não sabe como é que é o processo de escolha de um pastor para ser titular da Igreja do Nazareno. Uhum. Você, como eu, é filho de um pastor presidente, é filho do pastor Aguiar, né, que por 38 anos dirigiu a igreja. E aí hoje você ocupa o mesmo lugar que foi do seu pai. Mas o processo não é só a passagem do bastão, como muita gente imagina. Não, ali pegou, o pastor Aguiar foi lá e passou o bastão, né? Muita gente imagina isso. Como é que foi essa escolha? E aí você assume a igreja trabalhando, aí de novo, vem novos desafios, com quais propostas? Então, depois que eu saí desse trabalho, onde essas loucuras da juventude de um jovem pastor aconteceram, eu recebi uma bolsa para estudar fora do país de novo. Eu fui me preparar para um doutorado, eu ganhei uma bolsa, os mistérios de Deus, uns negócios assim inexplicáveis, eu ganhei uma bolsa integral. A minha filha mais velha já era nascida, ela tinha 8 meses. E um líder muito conhecido nos Estados Unidos, que escreveu um livro, veio ministrar num congresso de pastores. Eu fui interpretar para ele, porque eu já dominava a língua, por ter estudado fora, em San Diego. E durante o período que eu traduzi para ele, para esse congresso de pastores, um dia no último dia, eu estou levando ele embora para o aeroporto, dentro do carro, e bate na minha perna e diz assim, o que você precisa para entregar a igreja, fechar seu apartamento e estudar nos Estados Unidos? Eu falei para ele, uma chance. Eu só preciso de uma chance. Ele falou, então, muito bem, eu sou deão de uma faculdade e eu tenho um curso, é uma formação específica para pastores e o seu perfil, ele se encaixa e você tem 2 meses para decidir e ir fechando isso tudo. Bem, naquela loucura eu fui. Quando eu voltei, isso já em
meados de 2005, maio, junho de 2005, eu voltei a convite da Igreja Central para compor a equipe de pastores. Mas como vocês me ouviram aí, eu sempre fui meio da pá virada. Esse negócio de vir sentar para ficar só ajudando, de pastor auxiliar, com todo respeito, aliás, nenhum ministério pode ser tão efetivo e frutífero sem a ajuda do corpo de pastores. Eu jamais poderia desenvolver o ministério que desenvolvi sem a ajuda dos pastores auxiliares. Mas tem perfis, e não era o meu perfil. Mas eu vim, porque eu nunca havia antes, por incrível que pareça, trabalhado numa equipe com meu pai. Desde o início do meu ministério, eu voei solo. Eu sempre tive fora. Uhum. Nesse período em que eu recebi o convite, meu pai havia acabado de vencer um câncer. Então eu falei, poxa, meu pai é um ícone no ministério. Eu falei, eu acho que eu pelo menos preciso me dar a oportunidade de caminhar perto dele, não só como filho, mas também como discípulo mais próximo, né? Na equipe dele. Então eu vim, atendi o convite. Isso foi em 2005, mas eu comecei a ficar desesperado, Júnior. Porque aquilo que para os outros era comum, era cômodo, para mim era um desconforto absurdo. Porque como eu sempre tive essa visão um pouco impetuosa de fazer coisas, de fazer crescer, a rotina só não me satisfazia. Então eu fiquei 2 anos assim. Até que eu comecei a entrar numa crise profunda. E eu disse, olha, eu preciso ir embora. E fui falar com ele. Eu falei, olha, eu queria que o senhor me abençoasse, mas eu preciso começar um trabalho. Eu só peço que vocês me ajudem no primeiro ano. Depois eu me viro. Mas eu quero começar. Eu acho que eu posso servir mais o reino de outra forma. Aqui está bem servido. A equipe de pastores da Igreja Central sempre foi muito forte. E eu sabia de que eu poderia ser mais útil, minha visão, servido numa outra fronte, numa outra frente. Aí ele falou, olha, ora, respeito, tudo bem. E eu estava indo para São Paulo, Júnior. Porque o trabalho da Igreja do Nazareno em São Paulo nunca foi muito expressivo, nunca floresceu muito. Temos aí um trabalho de respeito, mas que nunca, né, passou de 300, 400 pessoas. E eu falei, olha, acho que São Paulo precisa de um trabalho da denominação. E eu fui ao Brás. Aí fiquei sabendo que tinha um pastor que estava saindo do espaço, que era um antigo cinema, e estava passando ponto. Então, através de um amigo, eu fui lá e falou, eu conheço o pastor, ele vai passar um ponto, quem sabe é um lugar para você começar. Fui lá, levei, inclusive, meu pai foi comigo, levei um outro líder da igreja, eu falei, ó, esse é o ponto. Tava tudo certo. Eu falei, vocês me ajudem com o primeiro ano de aluguel. Depois eu me viro. Eu dou um jeito. Então já estava tudo certo, apalavrado para começar. Eu já comecei a sonhar em começar o trabalho em São Paulo. Já comecei a pensar em outras loucuras. O que eu vou fazer? Já começou a pensar no ponto de ônibus. Exatamente. Aí o metrô, que tava ali exato. Perto. Só que aí nesse intervalo era o período do cinquentenário da igreja no Brasil, 50 anos. E a Igreja Central decidiu construir, no espaço da nossa escola, que você já esteve e conhece, um templo em comemoração aos 50 anos, até para que nesse espaço pudesse desafogar um pouco a hiperlotação da Igreja Central. Aí meu pai me chamou e falou, olha, nós estamos construindo esse espaço aqui no templo. Por que ao invés de você ir para São Paulo, você não aceita o desafio de começar? Eu falei, eu não quero. Está na minha cabeça. Eu quero ir para São Paulo. O senhor tem outros pastores aí. Põe outro para começar lá. Põe outra pessoa para estar à frente. Só que tinha um detalhe, Júnior. O lugar que é onde está até hoje, mas eu estou falando de 12... Isso aconteceu 12 anos atrás. Era um lugar estritamente residencial. Uma rua morta, sem visibilidade nenhuma. Então, na cabeça de todo mundo que olhava aquilo como sendo uma oportunidade, era fria. Como é que eu vou para um lugar
um auditório com 1.300, porque olha só, é diferente você ir para um lugar pequeno e na medida que a igreja vai crescendo, você vai aumentando o espaço. Agora, te joga dentro de um auditório com 1.300 pessoas, vazio. É deprimente você começar um trabalho, não tem ninguém. Só que aí meu pai, um dia, quando já estava caminhando para a última etapa da obra, ele me chamou na obra e falou, eu preciso conversar com você. E eu pensando em São Paulo, já começando a falar com o pessoal da música, olha, você podia me ajudar, um dia aqui que não tem culto na igreja, você podia ir para lá, tal. Ele me chamou, me levou numa sala que ele usava ali, na região onde estava construindo, e falou, olha, eu vou te falar mais uma vez desse desafio aqui. Eu falei, olha, pai, o senhor já conhece, meu coração está em São Paulo. Mas se o senhor me disser como meu líder que o senhor deseja que eu fique aqui, eu vou ficar. Eu jamais vou ser desobediente e não ao meu pai, ao meu líder. O senhor é o pastor ao quem eu estou submetido. Aí eu me lembro, ele falou assim, então, eu quero que você fique. E eu quero que você fique não só como seu pastor, mas como seu pai. Eu falei, pô, mas aí o senhor ficou ruim, porque como pai e como pastor. Eu falei, então eu fico. Pesado. Mas aí eu disse para ele, então eu vou ficar sobre a seguinte condição. Eu começo o trabalho, quando ele começar a solidificar, a engrenar, eu deixo e vou para São Paulo. Ele falou, tudo bem. Só que aí os caminhos misteriosos de Deus, né, Júnior? Eu comecei e com as minhas doideiras, de novo. Eu me lembro que no dia da inauguração, eu estava terminando de limpar a obra. O pessoal estava chegando para o culto, eu estava de shorts, limpando a frente com mangueira com água, tirando o resto de cimento. Aquelas coisas malucas. E aí Deus começou a fazer o trabalho florescer. Você vai entender por que eu falo, a gente vai chegar na transição. Isso foi em 2008 que começou o trabalho que eu dei o nome de Comunidade da Esperança, um lugar de novos começos. Até porque o meu mentor nos Estados Unidos, esse Deão que me deu a oportunidade de estudar fora, tinha uma igreja que foi um fenômeno na década de 70, que começou num drive-in. Os livros dele são fantásticos, infelizmente poucos aqui no Brasil. Eu tenho tentado trabalhar para trazer algumas. Dale Galloway. Dale Galloway. Ele é o pai do movimento de pequenos grupos nos Estados Unidos. Porque esse nome não me é estranho. Não, ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. Então, para honrá-lo, a igreja dele em Portland, no estado de Oregon, chamava-se New Hope Community. Comunidade Nova Esperança. Eu falei, eu vou honrá-lo. Mas eu colocar Comunidade Nova Esperança, em português, fica um tanto redundante. Eu falei, eu vou tirar o Nova. Vou colocar Comunidade da Esperança. E aí começou. Quando começou, eu comecei a tentar pensar num slogan. Aí o primeiro slogan foi o texto de Efésios 2,14, esperança para uma nova vida, mas aquilo me incomodava, Comunidade da Esperança, esperança para uma nova vida. Até que um dia, conversando com o pessoal que estava me ajudando no início do trabalho, naquele brainstorm, né? Você vai trocando ideia. Eu falei, olha, a gente precisa criar um slogan que diga para as pessoas que este é um lugar de novos começos. Aí tinha um pastor que me ajudava e falou assim, tá aí, pastor, o senhor já disse qual é o slogan. Falei, como assim? Um lugar de novos começos. Falei, beleza, é esse. E aí comecei e a igreja começou a crescer muito, num espaço muito pequeno. Aquilo que era o improvável, mal localizado, não um lugar só residencial, começou a vir gente, começou a vir gente, começou a vir gente. E, de repente, os cultos começaram a trazer, no espaço de 1, 2 anos, 1.000 pessoas, 1.500 pessoas. E começou a florescer. Só que, nesse período, meu pai já começou a pensar em parar no processo de transição. Ele tinha 67 anos na época. Porque ele sempre trabalhou. Os americanos param normalmente no ministério com 67. Ele falou, olha, eu não quero parar de qualquer jeito. Eu acho que vale a pena pensar numa transição programada. E aí ele começou,
numa reunião com a liderança, falou, olha, não tem nada definido, mas nós já podemos começar a pensar num perfil. Aí definiram o perfil de quem poderia ser um pastor para a igreja. Começaram o perfil, e aquele grupo da Comissão de Transição Pastoral, foi assim nomeada, começou a trabalhar no perfil, Aí, de repente, eles disseram, muito bem, dentro deste perfil, dê alguns nomes, pastores da denominação. Listaram lá, acho que 6 ou 7 nomes. E aí disseram, muito bem, dentro desses nomes, você vote em um nome, para a gente começar a pensar. Eu fui o mais votado já. Ali naquela seleção, veio o segundo, terceiro, quarto, quinto nome. Ficaram 5 nomes. Isso, eu estou falando, meu pai tem 74, 7 anos atrás. Começou o processo. Mas foi um processo, pegou esse nome, essa lista, gaveta. Porque é apenas um embrião de um processo. É uma ideia. Meu pai começou a amadurecer a ideia e tudo mais. E depois daqueles 5 nomes, eles voltaram à lista. O tempo passa, revela muitas coisas. E, analisando agora sobre uma nova realidade, tiraram mais 2 nomes. Ficaram 3. Porque nesse intervalo, dos 5 nomes, 2 deles não mais se encaixavam no perfil. Então, ficaram 3. Desses 3, um deles disse, olha, quando começou então a consulta a esses 3 nomes, um deles imediatamente disse, não tenho nenhuma visão para ser pastor de uma igreja desse tamanho. O meu negócio é um ministério, no máximo, para 500 pessoas. São os príncipes de Moisés, são aqueles que, tem uns que são chamados para 1000, eu não era, 500, 100 e 10. A proporção é essa, todo respeito. Ficaram 2 nomes. Nesse processo de nomes entrou entrevista. Mas isso eu estou falando em 7 anos, viu, Júnior? Começou, então, um processo de entrevistar as mesmas perguntas a esses 2 pastores. Até que, então, esses 2 nomes foram levados àquilo que a Igreja do Nazareno chama de junta de oficiais, que é um corpo diretivo que administra a igreja junto com o pastor, para que esse grupo escolhesse, por 2/3 dos votos, um nome para ser apresentado à igreja, para que essa igreja votasse também. E pela misericórdia de Deus, meu nome saiu como mais votado, mas não terminou aí. A primeira chamada de um pastor nazareno precisa ser por voto congregacional. Porque o nosso sistema de governo é extremamente burocrático. Extremamente burocrático. Eu digo o seguinte, o camarada, para ser pastor nazareno, ele tem que ser persistente. Porque é tudo muito amarrado à nossa lei. Ela é uma igreja americana. E, como você sabe, o americano é extremamente sistemático. Processual, então, né? ele cria sistemas para tudo. Então, o meu nome teve que ir para a Assembleia da Igreja e eu tinha que receber, para ser eleito, 2/3 dos votos. Então, não era a maioria simples. 70%. Maioria qualificada. Exato. E, pela graça de Deus, fui eleito 2 anos atrás. Aliás, fui eleito 3 anos atrás. Uma vez eleito, começou o processo de transição efetivo de 1 ano. 1 ano. E a gente começou a trabalhar, mas como era o meu velho, meu pai, foi tudo feito assim, com muito respeito e zelo, né? Eu sempre dizia para ele, o senhor vai continuar fazendo o que o senhor gosta. E o senhor vai deixar de fazer o que o senhor não gosta. O que o senhor tiver cansado de fazer, o que o senhor não quiser mais fazer, o senhor dá que eu faço. O que dá prazer para o senhor fazer, o senhor continua fazendo. Então, nesse período foi assim. Boa. 2 anos atrás, em outubro de 2018, é muito recente, eu tomei posse da igreja, fui empossado na igreja central como pastor titular e recebi de prêmio, como eu sou um pastor movido a desafios, uma pandemia.
É isso que eu quero falar com você. Porque eu te acompanho, lógico, de muito perto. Às vezes não diretamente em Campinas, mas muito próximo. A gente vai vendo os processos. Me lembro exatamente de como tudo começou, dessa chegada, daí do processo de transição com seu pai e tal, e tudo mais. E aí você está nesse processo, está aí recém-empossado, 2, 3 anos, e aí vem a pandemia. Deu 1 ano e 2 meses, Júnior. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses eu recebi de bonificação uma pandemia. E como é que vocês estão tratando isso? Olha, eu sou uma pessoa assim, muito bem esclarecida. Eu sou uma pessoa muito calma nesses aspectos. Eu nunca tive, talvez na minha experiência pastoral, ter visto o sobrenatural, a mão de Deus conduzindo a sua igreja. Eu nunca me desesperei muito quanto ao futuro da igreja, quanto à realidade da provisão da igreja. Eu sempre fui assim, o Senhor é o Senhor da igreja. É isso. Então, começou, a gente foi, olha, Deus vai nos ajudar. Agora, competir a nós, como líderes, buscar meios de alinhar essa visão para a realidade. E a gente começou. Eu recebi a informação na sexta-feira, à noite, aqui no município de Campinas, de que estava sendo publicado no Diário Oficial, de uma forma extraordinária, no sábado, de que tudo estava fechado, que não podia ter culto e tal. Então eu falei, olha, pessoal, é o seguinte, nós vamos ter que partir para uma nova experiência. Agora, olha os caminhos misteriosos de Deus. Eu já fazia televisão há muitos anos. Eu tenho um programa todo sábado na Rede Bandeirantes, para a grande região de Campinas, 72 cidades, que eu já estou no ar de forma ininterrupta, no mesmo horário, há 12 anos. Já faz tudo isso? 12 anos. Caramba! Então, o que acontece? Lidar com câmera, essa questão de tecnologia, para mim era um ambiente muito comum. Não era estranho. Então, eu me tornei um pastor-diretor. Foi um negócio maluco. Porque eu cheguei na igreja e falei, pessoal, é o seguinte, mudou tudo. Aí, o primeiro culto, o pessoal... Olha, eu sem brincadeira, eu achei que o pessoal ia surtar comigo. O pessoal é muito generoso comigo, Júnior. Eu tenho que confessar o seguinte, trabalhar comigo não é fácil. Eu sou uma pessoa extremamente exigente. Eu sou uma pessoa que, assim, com as coisas do reino, o meu slogan é excelência. Então, eu fico no pé. Então, nas primeiras semanas, eu parecia o Boninho da Rede Globo dirigindo o culto. Isso aqui tá errado. Corta a câmera. Porque como eu tinha 12 anos de experiência em televisão, ângulo, corte, entonação de voz, a maneira que olha para a câmera, eu tinha. E eu me tornei um diretor de programa, né? Um diretor de culto. E eu comecei a dizer, isso aqui tá errado, olha, fecha assim, a iluminação tá ruim, tá muita sombra. E aí o pessoal os primeiros 2 meses foram um pouco mais estressantes, mas aí depois o pessoal foi pegando jeito, aí eu também fui tirando a mão, percebi que a coisa fluiu. Os pastores nos primeiros cultos, tadinho, porque não tinham facilidade, porque não é fácil. É mais difícil você pregar para a lente de uma câmera do que você pregar para um auditório com 30 mil pessoas. Seguramente. Não tem reação. Nenhuma. Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe como é que a tua mensagem está sendo recebida ou se não está sendo recebida. Exatamente. Com certeza. E é muito natural, tanto que eu desenvolvi, porque eu assumi o púlpito todo e pregava assim toda semana, todo culto. Eu cheguei a desenvolver um estresse na minha musculatura da laringe. Certeza. Porque a minha fonoterapeuta disse assim, pastor, é quase que imperceptível, porque quando você fala para a câmera e não recebe feedback, é como conversar com alguém que não te responde. O que você faz? Você fala mais alto. Então eu começava, sem perceber, a usar muita força. Mas eu ainda tinha facilidade. Os pastores, coitados, olhavam para um lado,
não sabia para que câmera cortava. Mas as coisas foi caminhando, foi indo bem. E hoje, graças a Deus, a coisa flui de uma forma muito positiva, a ponto de termos pessoas nos acompanhando em outros estados do Brasil, em outras nações do mundo. Essa semana, um dos pastores que trabalha comigo disse assim: pastor, nós estamos recebendo pedido de transferência de membros de outras igrejas querendo vir para nós. Eu falei, mas como? Eu falei, não, eles querem ser recebidos nem se for virtualmente. Então, são os mistérios de Deus, né, Júnior? Sem dúvida. Aliás, esse foi um movimento que aconteceu. Bom, muitos pastores passaram por aqui, né? E a gente tem falado exatamente da mesma coisa. É incrível que, claro, é a mesma experiência, mas com singularidades de cada um, por causa das ênfases ministeriais, por causa do jeito de ser de igreja. Mas o cerne da experiência é a mesma. Todo mundo foi alçado a um novo modelo. Todo mundo foi alçado a usar e encontrar outras maneiras de se comunicar. E eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que tem passado por aqui. Você acha que, em alguma medida, as igrejas todas, quando a pandemia passar e que elas puderem recomeçar seu trabalho, várias já recomeçaram, mas ainda a minoria, eu diria que a minoria, a maioria esmagadora com uma forte restrição ainda de... Sim, nós estamos aqui com 40%. É isso. Nós aqui em São Paulo, a gente está com 30%. Então, assim, essa aí, tá todo mundo nessa restrição. Você acha que quando as igrejas puderem recomeçar o trabalho de maneira, por assim dizer, plena, elas vão fazer de forma diferente? Que lições, na sua opinião, você acha que essa pandemia nos dá como igreja? Bem, primeiro, que não há como não se voltar de forma diferente. Seria uma loucura. É isso. Procurar fazer as mesmas coisas, ignorando a experiência que tivemos durante esses mais de 5 meses.